E finalmente, depois de quase 4 meses, nós finalmente chegamos ao último volume de Mushoku Tensei. Eu sinceramente estou extremamente cansado e não podia estar mais impressionado por eu ter conseguido resumir 14 volumes em tão pouco tempo e ainda lendo tudo em cima da hora. Nem em Slime eu fiz uma loucura dessas, eu tinha pelo menos uns 5, 6 volumes prontos. Mas aqui eu li tudo faltando poucos dias para postar o vídeo. Cara, chegou um momento que eu quase enlouqueci de quanta página que eu tinha que ler em um dia só. E como esse é o último volume da obra e o último vídeo sobre, eu decidi fazer desse o maior vídeo de todos os resumos, pegando 40 minutos ou quase. Já que eu percebi que vocês gostam bastante quando o vídeo é bem longo. Sinceramente, eu queria falar um monte de coisa aqui, falar coisa até mesmo emocional sobre toda essa jornada, mas eu sei muito bem que vocês querem ver a conclusão dessa história, né? Eu só peço que vocês fiquem até o final do vídeo porque irei dar alguns avisos. Então, chega de enrolação e vamos logo ver a conclusão dessa história. Capítulo 1. A ameaça do Deus da Luta. Sandor foi alguém que sempre quis ser um herói e acreditava ser o protagonista. Com sua lâmina do Rei Dragão, ele derrotou todos que ele considerava como vilões e achava estar realizando o seu sonho. Mas duas coisas o fizeram mudar. A primeira foi quando sua espada foi roubada por um santo da espada, e graças a ela, ele tinha chegado ao nível de um imperador da espada. Por causa disso, Sandor quase não conseguiu vencer o ladrão, e isso acabou o fazendo se perguntar se ele realmente era forte. Mas o que fez ele abandonar o seu sonho e sua crença foi quando ele descobriu que por ele ter derrotado um padre malvado e um rei tirano, as terras que ele pensou ter salvado agora eram conhecidas como Zona de Conflito. Por mais que não fossem das melhores pessoas, o padre malvado tinha o trabalho de fazer a religião manter o país estável, e o rei tirano, com o seu governo, preservou a unidade nacional. Ao ver o estrago que fez por conta de sua visão arrogante e irresponsabilidade, Sandor abandonou o seu sonho de ser um herói, e acreditava que precisava viver como um coadjuvante. Por conta disso, ele deu sua espada ao seu filho, e começou a ensinar os jovens. E agora, lá estava ele, de frente para o deus lutador Badgad com sua armadura dourada, enquanto estava com Guise em seu ombro. Por mais que ele quisesse o máximo de tempo possível para Rudels, aquela armadura acabou frustrando os seus planos, pois Badgad praticamente o usou como um trapo velho em apenas 5 minutos. Se não fosse aquela bendita armadura, talvez Sandor pudesse enfrentá-lo de igual para igual, mas infelizmente as coisas não seriam do jeito que ele queria. Antes que Badgad pudesse finalizá-lo, o reforço finalmente tinha chegado. Rudels com sua armadura mágica chegou junto de Aerys, Ruigerd, Cliff, a guarda pessoal de Toph, o deus ogro e, é claro, a própria Toph, que ao ser chamada de idiota por seu irmão, ficou furiosa. A Toph, o deus ogro, Ruigerd e Aerys estavam tendo uma luta frente a frente contra Badgad. A guarda pessoal de Toph estava lançando magias em direção ao deus lutador. Cliff estava curando Sandor e Rudels estava apenas observando, tentando encontrar o momento certo para atacar. Por mais que eles estivessem em maior número e com excelentes guerreiros, todos os seus ataques eram inúteis por causa da armadura do deus lutador. Os ataques do quarteto que lutava de perto eram inúteis, e as magias lançadas pela guarda pessoal de Toph não estavam fazendo nenhum efeito. Mesmo quando Rudels usou uma magia que invocou um raio do céu, Badgad ainda assim saiu sem arranhões. E tudo o que ele precisou fazer para derrotar todos foram apenas alguns golpes. Ele até mesmo conseguiu destruir a armadura mágica com apenas um soco. E com aquela simples demonstração, era mais do que claro que derrotar o deus lutador naquele momento era impossível. Por conta disso, Sandor decidiu usar uma técnica que ele não usou desde que deixou de ser um herói. Pegando a espada de sua mãe que estava ferida, ele juntou as suas duas mãos na espada e usou a mesma técnica que o seu filho usou algumas horas atrás: fratura gravitacional. Enquanto preparava sua técnica, Sandor se apresenta e diz que essa seria a sua última batalha. Então, ele daria tudo de si. Graças a ele, Rudels, Aerys, Ruigerd, Elinalise e Cliff conseguiram escapar, enquanto Sandor, Toph e sua guarda pessoal e o deus ogro cobriam sua retirada. Infelizmente, a chance de eles sobreviverem não era das melhores. Rudels achou que com aquela equipe ele teria alguma chance de vencer, mas ao ver a surra que eles levaram,
ele não conseguiu não ficar deprimido. Mas, graças à chamada de sua esposa, ele deixou de lado essa frustração e começou a pensar em um jeito de como enfrentar o Deus Lutador. Infelizmente, ele só podia descobrir uma fraqueza através de Orsted, mas, caso Orsted não tivesse nenhuma informação valiosa, ele ainda tinha um trunfo. Mas não sabia quanto tempo levaria para o seu trunfo chegar até eles. Por mais que essa batalha fosse difícil, Rudels não podia permitir que Orsted participasse dessa luta, porque se ele participasse e usasse magia, isso poderia acabar prejudicando na sua luta contra Laplace. Mas, infelizmente, assim como Rudels suspeitava, a armadura do Deus Lutador não parecia ter fraquezas. Ela parecia dar só vantagens para o usuário. Ela usava como combustível a mana do usuário, além dele também não sentir cansaço e nem dor. Como eu disse, ela só parecia dar vantagens. Por conta do enorme poder mágico que tinha, a armadura acabou criando vida própria, e aos poucos, ela começava a tomar conta da mente do usuário. Além de que ela só saía do seu usuário após drenar até a última gota de força vital de quem a usa. Porém, isso não seria um problema para Badgad, já que ele demonstrou ter resistência ao controle da armadura, além de que ele também era um demônio mortal. Ou seja, Badgad provavelmente era uma das únicas pessoas que realmente podia tirar todo o potencial da armadura. Ao dizer tudo o que sabia, Orsted logo decide se juntar à batalha, mas Rudels pede para ele não se apressar. Afinal, se ele usasse sua magia, todo o progresso que eles fizeram seria jogado no lixo. Mas, por saber que se Rudels morresse, o progresso também seria arruinado, ele diz para Rudels desistir quando as coisas ficassem sérias. Após conversar com seu chefe, Rudels, junto de Aerys, Ruigerd e a tribo Superd, começaram a partir em direção a uma batalha em que as chances de vitória quase chegavam a ser um sonho. Capítulo 2 – A Carta do Triunfo. Demorou um dia inteiro para Badgad e Gizzy aparecerem. A demora provavelmente foi graças a Toph e sua guarda pessoal. Infelizmente, eles ainda não tinham retornado. Na entrada da floresta, Rudels criou um muro gigante e atirava diversos canhões de pedra em direção a ele. Mas, mesmo que os projéteis fossem fortes o suficiente para perfurar a armadura, os buracos feitos logo eram regenerados. O máximo que Rudels conseguiu foi acertar Gizzy e tirá-lo do ombro de Badgad, mas ele logo ficou atrás do Rei Demônio. Quando Badgad e Gizzy se aproximaram do muro, Rudels usou sua magia de fogo para tentar atrasá-los e traçou um outro plano para atrasá-los. Ele usou a magia de névoa profunda e atoleiro para criar um labirinto que deixasse a dupla confusa. Como os Superdes tinham o seu terceiro olho, aquela névoa não foi nenhum problema para eles ficarem de olho no Deus Lutador. Rudels e sua equipe teve que manter aquele labirinto por 3 dias inteiros. Infelizmente, Badgad e Gizzy pareciam estar de saco cheio daquela enrolação. Isso porque Badgad sozinho logo chegou no outro muro que Rudels tinha criado e estava com sua equipe. E com seus 6 braços, começou a escalar em uma velocidade insana. Rudels e Cliff tentaram atrasá-lo, mas seus esforços foram inúteis. Rudels logo mandou Ruigerd tirá-los dali, e enquanto recuavam, ele destruiu o muro, o que também foi um esforço inútil. Saindo dos escombros, Badgad fica a 5 metros de Rudels, e diz para eles continuarem de onde pararam. E se apresentando, Badgad mais uma vez desafia Rudels para um duelo. Sabendo que poderia não ser respondido, Rudels pergunta para Badgad por que ele estava do lado do deus que já o traiu uma vez, fazendo sua amada ficar com um ferimento grave no processo. E Badgad apenas responde de que Hitogami foi até ele de joelhos, se desculpou e implorou para ter a sua ajuda. E ele simplesmente não podia recusar depois disso. Rudels até diz que Hitogami poderia traí-lo de novo a qualquer momento, mas Badgad diz que não se importava. Bastava Hitogami pedir desculpas de novo e ele o perdoaria. Isso, além de mostrar que Badgad era generoso, mostrou que ele tinha uma visão de mundo bem diferente da de um humano. Vendo que não tinha como trazê-lo para o seu lado, Rudels aceitou o desafio de Badgad, mas, como ele não especificou que o duelo tinha que ser 1 contra 1, ele logo disse que todos os presentes lutariam com ele. Quando ele disse isso, Aerys, Ruigerd, Elenalise, Cliff, Zanoba, Doga e os guerreiros Superdes saíram dos arbustos. Assim, mais uma vez, se iniciou a batalha contra o Deus Lutador. Doga e Zanoba eram os tanques da vanguarda. Aerys e Ruigerd foram os atacantes da vanguarda. Elenalise e os guerreiros Superdes forneceriam apoio intermediário. Rudels estaria atacando pela vanguarda e, por último, Cliff seria o curandeiro por trás. Mesmo que eles tivessem uma formação perfeita, seria questão de tempo até eles colapsarem.
além de que por mais que eles causassem ferimentos em Badgad, eles logo eram curados. Não demorou muito tempo para vários guerreiros Superd serem gravemente feridos e até mesmo mortos. Elinalise foi a próxima a ser jogada para longe, e isso acabou distraindo Cliff, e Badgad aproveitou isso para também lançá-lo para longe. Sem a cura, Zanoba e Doga logo caíram pelos golpes do Deus Lutador. Depois disso, focando nos atacantes da vanguarda, Badgad derrotou rapidamente Ruigerd e eles, e após tirar todos do seu caminho, Badgad focou toda sua atenção em Rudeus, e bastou apenas um soco para ele quebrar todos os ossos do garoto, que logo recitou magia de cura para se recuperar. E sabendo que bastava pouco para ganhar, Badgad pergunta se Rudeus tinha últimas palavras. Rudeus aproveita para pedir que Badgad poupasse seus filhos, mas o Deus Lutador disse que, se eles se meterem no seu caminho, ele não pretendia fazer isso. Ao fazer essa promessa, Badgad iria acabar com a vida do subordinado do Deus Dragão. Porém, obedecendo a ordem que veio atrás dele, Rudeus se agachou, e de repente, duas espadachins apareceram e uma delas cortou as pernas de Badgad, que logo se regeneraram. Essas espadachins eram Kislaine e Isolde. Enquanto elas começavam a lutar contra Badgad, alguém levou Rudeus para longe e começou a curá-lo. Vendo as vestimentas dela, Rudeus logo reconheceu a sua primeira esposa, Sylph, que ao deixá-lo longe do perigo, foi em direção ao campo de batalha para curar os feridos. E graças ao seu talento de não precisar recitar magia de cura, sua contribuição era melhor do que Rudeus e Cliff juntos. Enquanto curava os feridos, Sylph diz para Rudeus ir até a aldeia, pois Roxy estava com o seu trunfo pronto. Ao escutar isso, Rudeus disparou em direção ao vilarejo, correndo como nunca antes em sua vida. E ao chegar na aldeia, ele encontra sua segunda esposa sentada no chão perto do círculo quebrado de teletransporte. Roxy estava com olheiras sobre seus olhos, como se tivesse ficado sem poder mágico ou não dormisse há dias. Ela apenas se desculpa por ter demorado tanto. A armadura perto dela tinha 3 metros de altura, com sua mão direita equipada com um canhão, e sua mão esquerda com uma espingarda. Além disso, havia uma espada mágica com o poder de ignorar qualquer defesa ligada ao seu punho. Essa armadura, preparada apenas para o caso de uma situação como essa, era um presente de Toph, e também era o trunfo final de Rudeus. Se ele não vencesse com isso, a vitória era impossível. Seu nome era Armadura Mágica Mark Zero. Ao vestir sua armadura mágica, Rudeus teve muito de sua mana sugada, por isso ele ficou momentaneamente tonto, mas logo se recuperou. Antes dele ir embora, Orsted, parado no centro da aldeia, jogou uma enorme espada para Rudeus. Essa espada era a lâmina do Rei Dragão. Pegando a espada e dizendo que voltava logo, Rudeus voltou rapidamente para o campo de batalha. Capítulo 3. O quinto ponto de virada. Retornando à batalha, Rudeus, dessa vez sozinho, começa a lutar contra Badgad enquanto todos os outros que lutavam se afastavam. A estratégia que Rudeus adotou foi a mesma quando lutou contra Orsted. Dessa vez, usando a lâmina do Rei Dragão para ficar mais leve e se afastar enquanto atirava canhões de pedra. A luta entre Rudeus e Badgad começou a se espalhar pela floresta inteira, mas isso era apenas um plano de Rudeus. Isso porque um dos jeitos de derrotar um demônio imortal era arrancar os seus membros e selá-los para que não pudessem se regenerar, assim o derrotando. E para traçar esse plano, Rudeus pediu a Cliff para espalhar alguns círculos mágicos na floresta, e era por esse exato motivo que Rudeus estava se distanciando de Badgad. Por mais que Rudeus estivesse fazendo um bom trabalho em cortar os braços de Badgad enquanto Cliff o selava secretamente, ele também estava tendo que dar tudo de si para aguentar os golpes do Deus Lutador, que estavam quebrando a Mark Zero, e também ele teria que terminar aquela batalha o mais rápido possível, pois a sua mana já estava para chegar a 0. Uma coisa estranha que Rudeus percebeu durante a luta era que algumas partes da armadura do Deus Lutador estavam caindo na ravina, e por algum motivo, a armadura não estava se regenerando. Rudeus não entendeu isso, mas decidiu aproveitar. No fim, Rudeus conseguiu arrancar 4 braços do Rei Demônio, mas infelizmente, ele já tinha atingido o seu limite. Além de estar muito machucado, ele acabou tendo o núcleo da armadura que facilitava a movimentação dela destruído. Por conta disso, Rudeus não conseguia se mover e estava completamente vulnerável. Badgad então ergueu o seu punho e depois o abaixou. Mas, antes que a vida de Rudeus fosse tirada, algo vermelho bateu em Badgad na lateral.
Esse algo era Eris, que junto de Sylphie, Ruigerd, Ghislaine e Isolde estavam seguindo-os esse tempo todo. Infelizmente, sua espada acabou quebrando no processo, e não querendo deixá-la vulnerável, Rudels se ejeta do Mark Zero, agarra a lâmina do Rei Dragão, injeta quase toda a sua mana restante nela e joga em direção a Eris. Ao pegar a espada, Eris corta a Badgard com um flash de luz que cegou a visão de Rudels e estourou os seus tímpanos. Toda a destruição foi direcionada para dentro. Todo aquele poder mágico canalizado para a lâmina se transformou em uma esfera que envolveu Badgard. A esfera destruía tudo dentro e subia no ar. Rachaduras estavam aparecendo na armadura do Deus Lutador. Já Badgard, ele foi comprimido dentro da massa de energia e depois foi transformado em pó. Quando a esfera desapareceu, tudo o que restou foi a armadura, e todos os vestígios de carne de Badgard desapareceram. Mas a vitória ainda não tinha sido decidida. Rudels e Eris acabaram ficando com cabelos brancos. Rudels por ter usado quase toda a sua mana na espada, e Eris também, pois a espada sugou sua mana. Infelizmente, eles não tiveram muito tempo para apreciar o fato de estarem com a cor de cabelo combinando, pois Rudels logo se levantou, e se esforçando ao máximo, foi junto de Ghislaine para finalizar algo. Eles o encontraram imediatamente. Deitado em uma árvore, estava Ghiz, que estava com uma aparência horrível. Isso porque ele acabou sendo pego por uma magia de fogo de Rudels. E de todos os equipamentos que ele tinha para suportar os ataques, aguentar magia de fogo não era uma delas, pois ele nem sabia que Rudels tinha essa magia. Rudels e Ghislaine estavam com expressões tristes. Afinal, aquele era o seu amigo que eles criaram uma conexão. Já Ghiz, ele estava com uma expressão sorridente no rosto, enquanto cumprimentava o seu chefe e a sua amiga. Ghiz diz que se um dos 3 guerreiros divinos estivesse junto de Badgard, ele poderia ter vencido. Rudels diz que teve sorte, mas Ghiz nega, dizendo que era porque ele fez as coisas da maneira certa. Enquanto ele conquistou a confiança de seus aliados ao ponto deles seguirem suas ordens, Ghiz apenas distorcia as coisas para criar um motivo para lutar, provocava seus aliados e depois se escondia atrás deles. E por conta disso, seus aliados nunca o escutavam. E isso acabou sendo a derrota dele e também de Hitogan. Numa atitude descontraída, Ghiz diz que Rudels deveria com o peito inflado dizer que Ghiz estava errado esse tempo todo, além de que ele não deveria ficar com aquela cara triste, e sim ficar orgulhoso do que conseguiu. Tudo o que ele pede era para que Rudels se lembrasse dele como um adversário forte. Era assim que ele queria ser lembrado. Ao terminar de conversar com seu chefe, Ghiz conversa brevemente com Ghislaine, onde Ghislaine diz para ele dar oi pro Paul por ela. E ao conversar por tempo suficiente com seus amigos, algo em Ghiz desapareceu de repente. As orelhas de Ghislaine se contraíram e então o seu rabo caiu. Rudels cumpriu sua missão. Ghiz estava finalmente morto. Nem um pouco feliz de concluir sua missão, Rudels cremou o corpo de Ghiz e pretendia enterrá-lo do lado do túmulo de Paul. Mas, infelizmente, a guerra ainda não terminou, pois Ruigerd avisou Rudels de que um inimigo estava ali. Logo, olhando na direção da presença, eles viram um braço dourado saindo da ravina. Rudels pensou ser Badgard, mas não era ele, pois quando a pessoa subiu, ele se revelou alguém bem menor e com 2 braços. Além de que a armadura estava diferente e adaptada ao seu tamanho. Enquanto subia, ele dizia que o herói sempre se levanta e vira o jogo. Essa pessoa era Alexander Rybak. Se lembrando das partes da armadura que caíram na ravina e de seu sangue demônio imortal, Rudels percebeu que essa era a última carta de Hitogami e Ghiz. Alexander, com a armadura do Deus Lutador, se desculpa com Rudels por ter o desprezado e também o agradece, pois, graças a isso, ele atingiu um novo nível de poder. Sem deixá-los fazer nada, Alexander com uma velocidade enorme quebra as pernas de Rudels e derrota Ruigerd, Ghislaine e Isolde. E como agradecimento pela evolução, Alexander pretendia deixar Rudels vivo. E ao dizer isso, ele foi em direção à aldeia dos Superdes para se tornar um herói. Rudels, usando o restante de sua mana, se curou e correu atrás de Alexander. Infelizmente, sem um plano e também com o seu corpo muito cansado. Mas, ao alcançar o Kalman III, ele se depara com uma visão que nem ele esperava. A vila estava sem uma única alma viva.
aquela visão acabou deixando Alexander furioso, que ao pensar ter sido enganado, pretendia voltar atrás do que disse e matar Rudolf. Mas, antes que ele pudesse fazer qualquer coisa, seu corpo parou de repente, e uma onda de medo começou a tomar conta dele. O responsável por aquele medo logo emergiu das profundezas da aldeia com uma expressão assustadora no seu rosto. Orsted chegou para acabar com tudo de uma vez. Ele logo se desculpa com Rudolf por ter demorado, dizendo que Cliff já estava em seu limite e não poderia selar o restante de Badgad. Por isso, ele pediu a ajuda de outro homem. Logo, ele diz que cuidaria do resto. Rudolf tenta protestar, porque seria problemático se ele usasse magia. Mas Orsted diz para ele parar. Isso porque ele já se decidiu. Olhando para Rudolf, ele esboçou o mais fraco dos sorrisos. E com uma determinação imperceptível, ele diz: quero experimentar como é lutar ao lado de amigos de confiança. Dessa vez, ele não estaria usando Rudolf na luta, e sim, estaria lutando ao lado dele. Afinal, eles eram aliados, e não peões dele. Ao dizer isso, Orsted invoca sua espada chamada Folha de Deus, e iniciou a batalha final. Tudo o que ele precisou foi de 10 minutos. Por mais que tivesse equipamentos que o deixaram infinitas vezes mais forte, Alexander ainda assim foi humilhado. Ele estava separado da armadura, sem seus 2 braços e sem vontade de lutar, enquanto lágrimas brotavam de seus olhos. O menino, que há poucos momentos se gabava de se tornar um herói, foi reduzido a um cachorrinho chorão. Com a espada apontada para o pescoço dele, Orsted diz para Alexander escolher se tornar subordinado dele ou morrer. E com o medo ainda enraizado, Alexander aceitou ser subordinado do Deus Dragão. E com isso, finalmente, a batalha chegou ao fim. Capítulo 4. O fim da batalha. Um mês se passou desde a vitória, e Rudolf continuou no reino de Beheiril para ajudar a tribo Superde a reconstruir a sua vila. Eles também conseguiram se reconciliar com o reino, que definitivamente não podiam recusar aceitar os Superdes como aliados depois de saber a verdade e o quanto Rudolf estava disposto a ajudá-los. Graças a isso, os Superdes estavam livres de serem caçados pelo reino. Como uma boa notícia, 10 dias depois da luta, Sandor tinha retornado. Por sorte, ele não foi morto, apenas foi lançado ao mar e ficou aos cuidados dos ogros. Toff estava desaparecida, e provavelmente demoraria um tempo até ela dar as caras novamente. Mas, diferente deles, a guarda pessoal de Toff e o deus ogro Malta acabaram morrendo durante a batalha. Eles não tinham muito tempo para lamentar as mortes deles, e precisavam olhar para o futuro. Por isso, para cumprir a promessa que fez, Rudolf pretendia cuidar da raça dos ogros. Atualmente, Sandor, Dolga, Kislaine e Isolde já foram embora para voltar aos seus lares. E Rudolf agradeceu a todos eles, pois se não fosse por cada um deles, ele definitivamente não teria vencido essa batalha. Quando todos foram embora, Rudolf se despediu de Ruigerd, pedindo para ele visitar Sharia quando pudesse, e o Ruigerd confirma que faria isso. Afinal, ele gostaria de conhecer os filhos de Rudolf. No final, Ruigerd devolve para Rudolf o brinco de Roxy que Rudolf deu a ele há muitos anos atrás. Depois de pegar de volta o brinco, os amigos acabam se despedindo e seguiram os seus caminhos. Ao se despedir de Ruigerd, Rudolf encontra Orsted, que estava junto de Alexander. Desde que foi humilhado por Orsted, Alexander percebeu o quão inexperiente e insignificante ele era. Por isso, ele esperava por meio dos estudos de Orsted e de Rudolf entender o significado de um herói. Ele até mesmo pediu para Orsted selar a sua mão direita, assim o limitando a apenas conseguir segurar uma espada com uma mão. E quem sabe, quando ele estivesse mais forte, ele gostaria de ter o seu lugar nos 7 grandes poderes de volta. Ao se reunir com o chefe e o colega de trabalho, Rudolf vai junto deles para Ravina. Isso porque lá, eles fizeram visita à pessoa que causou tantos problemas para eles, o Rei Demônio Badgad, que ainda estava vivo. Assim como Rudolf planejou, seus 4 braços estavam selados, além de que o próprio Badgad estava preso em uma barreira mágica, em que o núcleo e também a fonte de energia dele era a armadura do Deus Lutador e a lâmina do Rei Dragão. Então, mesmo que Badgad quisesse, ele nunca escaparia de lá. Até mesmo Orsted não poderia destruir a barreira, então eles não precisariam se preocupar com isso. Orsted fez uma visita a Badgad numa tentativa de tê-lo ao seu lado como aliado. Infelizmente, Badgad não estava nem um pouco afim de se juntar a eles. Segundo ele atualmente não era aliado de ninguém. Se suas opções são lutar ou ser selado, então ele escolhe permanecer selado. Por isso,
ele pretende esperar pacientemente até eles derrotarem Laplace e assim ser liberto. Depois de mostrar sua resistência, Padgad termina a conversa dando parabéns a Rudels. Afinal, ele destruiu todos os planos de Hitogami e destruiu toda a determinação do deus, pois ele não demonstrava mais ter vontade de tentar. Ao ser parabenizado, Rudels, junto de Orsted e Alexander, sai da caverna e cria uma barreira para ninguém ousar encontrar Padgad. Enquanto eles saíam, Rudels pensou ter ouvido Padgad dizer que esperava que a maldição de Orsted desaparecesse um dia, mas ele não tinha certeza se ouviu certo. Ao completar todas as suas tarefas, Rudels finalmente volta para casa. Ele logo é recebido pela sua filha Lucy, que logo o abraçou com muita saudade. Um ato que não era muito esperado dela. Rudels logo reencontra também Zenith e Lilia, com essa última expressando toda a preocupação que ela teve ao saber da destruição do escritório. E enquanto dizia isso, ela começou a cair em lágrimas, enquanto Zenith, ao lado dela, passava as mãos em suas costas. E vendo aquilo, ele apenas diz que estava em casa. No dia seguinte, Rudels finalmente sentiu que podia relaxar. Por esse exato motivo, que ele decidiu ter um dia com suas 3 esposas. Ele foi até Ares, que estava treinando, e entrelaçou sua mão com a dela. Logo, ele foi onde Sylphie estava ajudando Lilia a fazer comida e fez a mesma coisa. Até que finalmente, ele vai até onde estava uma Roxy recém-acordada e diz que pensou que eles deveriam tirar um dia de folga. E pergunta o que ela achava. E após ter a aprovação delas, Rudels passou um tempo com suas esposas. Primeira história, o sonho final. Mais uma vez, Rudels se encontrou em um espaço branco. Ele ficou confuso, pois ele não lembrava de ter tirado a pulseira que o impedia de ver Hitogami. Ele se lembrou de ir ter um tempo com suas esposas, mas de repente ele lembra que parou com isso há 10 anos. Por algum motivo, sua memória estava confusa. Logo, ele acabou encontrando Hitogami, que estava em uma situação estranha. Seu corpo estava em pedaços, com cada um dos seus 4 membros presos por algo que parecia um círculo mágico de algum tipo de corrente translúcida. Rudels pergunta o que aconteceu, e Hitogami apenas diz que eles o derrotaram. Rudels pergunta quem eram esses eles, e Hitogami responde de que estavam atrás dele. Ao se virar, Rudels viu um grupo de pessoas que estavam de costas para ele. Eram 8 pessoas, e uma delas que Rudels reconheceu foi Orsted. A próxima pessoa que Rudels viu foi um menino que parecia ter 17 ou 18 anos, e tinha feições asiáticas. Enquanto ele observava o menino, uma mulher se levantou. Ela tinha cabelo azul, e estava do lado de um lobo branco gigante. Ela parecia Roxy, mas não era ela. Rudels logo a reconheceu. Era a sua primeira filha com Roxy, Lara. Lara logo se virou para Rudels e agradeceu a ele. Logo todos que estavam em volta fizeram o mesmo. E depois foram para um círculo de teletransporte desenhado por Lara e desapareceram. Frustrado, Hitogami diz que eles o selaram porque se ele morresse, o mundo humano seria destruído. Ele não tinha certeza. Afinal, ele nunca morreu. Hitogami, mais uma vez, começou a destilar seu ódio a Rudels, dizendo que a felicidade dele era sua desgraça. Aquele deus que manipulou tantas pessoas foi reduzido a uma pessoa triste que parecia que ia chorar a qualquer momento. Quando Hitogami disse que odiava Rudels, Rudels logo perdeu sua consciência. Ao acordar, Rudels estava do lado de uma garota de cabelos vermelhos que parecia muito Ares. A garota também tinha a pulseira dele em sua mão. Ao perceber que ele estava acordado, a garota saiu correndo chamando pela sua mãe, dizendo que o seu bisavô tinha acordado. Enquanto a garota saía, Rudels olhou para o lado, onde tinha um espelho, e viu um velho que tinha cabelos brancos, barba branca, rugas profundas e que parecia que ia morrer a qualquer momento. Na mesma hora, ele começou a se lembrar. Ele tinha completado 74 anos. Ao se lembrar disso, suas esposas Sylphie e Roxy, junto de diversas pessoas que ele não conseguia se lembrar, entraram no quarto para ficar ao lado dele. Ao entender o que estava acontecendo, Rudels diz que estava com medo, mas Sylphie diz que estava tudo bem, porque ela estava ali por ele. Rudels também chamou Roxy e até a chamou de mestre, o que fez a demônio chorar de tristeza. Infelizmente, Ares não estava lá para ficar ao lado dele, pois ela já tinha partido. Sua morte foi tranquila. Aos seus 70 anos, ela voltou do seu treino, e ao dormir, ela nunca mais acordou. E atualmente, estava esperando seu amado no outro mundo. Rudels
não fazia ideia de quem eram aquelas outras pessoas naquele quarto. Por isso, Sylphie apresentou todos eles. Quase todos eram netos e bisnetos dele, e seus filhos não estavam presentes porque provavelmente deixaram a casa para morar longe. Por mais que ele não lembrasse daquelas coisas, saber que sua família cresceu e ainda estava saudável o deixou feliz. Orsted também estava entre as pessoas que ficaram ao lado de Rudels. Infelizmente, eles não conseguiram quebrar a maldição de Orsted, mas, pelo menos graças a Rudels, vários de seus descendentes não tinham medo dele. Alguns, inclusive, choravam quando ele usava o capacete para diminuir sua maldição. Depois de conversar tanto, Orsted disse que Rudels fez um bom trabalho e que ele podia descansar. Rudels não queria deixá-los e queria ficar por pelo menos mais uns 10 minutos. Infelizmente, suas pálpebras começaram a ficar pesadas, e vendo pela última vez o rosto de Sylphie, Roxy e a garota parecida com eles, Rudels Greirat chegou ao fim de sua vida. Segunda história, aos 34 anos. Ou pelo menos era isso que ele achava, pois, na verdade, tudo aquilo foi um sonho que ele não conseguia se lembrar muito bem. E do seu lado estava Lara, que tinha tirado a sua pulseira e pretendia pintar nela. Depois de dar um pequeno sermão em sua filha, é dito que se passou 10 anos desde a batalha em Behavior, e atualmente Rudels tinha 34 anos. Esses anos foram pacíficos graças à ausência de Hitogami. Durante os primeiros 5 anos, Rudels conseguiu contactar todas as nações do mundo. Atualmente, ele estava trabalhando em pesquisas e no ensino da magia, ao mesmo tempo que orientava as milícias mundiais no desenvolvimento de contramedidas para as estratégias mais prováveis de Laplace. Ele também tem pesquisado recuperação de mana, e até fez uma poção que restaurava a mana. Infelizmente, por algum motivo, não funcionava em Orsted, mas, de certa forma, pode ter sido considerado um sucesso. Rudels também acabou tendo 2 novos membros na família. Seus nomes eram Lily Greirat, sua segunda filha com Roxy, e Christina Greirat, sua segunda filha com Aeris. E Rudels já tinha todo um plano de ensino para os seus filhos. Infelizmente, ele tinha que ter alguns cuidados para onde os mandaria para estudar, pois Ariel, que tinha 5 filhos, pretendia casar um deles com um dos filhos de Rudels para que eles se tornassem parentes, o que mostrou que ele não deve ter cuidado apenas com Hitogami. Além das crianças, os adultos também acabaram mudando um pouco. Sylphie tinha se tornado uma verdadeira mãe, e até mesmo começou a pegar mais no pé de Rudels. Aeris havia se tornado menos violenta, e até começou a ensinar a arte da espada para as crianças. Ela até aprendeu a sorrir e a conter o seu temperamento. A única esposa que parecia não ter mudado nada foi Roxy, mas isso não era um problema. Lilia e Zenith pareciam mais velhas, mas ainda eram saudáveis e cheias de energia. Zanoba e Cliff agora eram homens adultos, com os dois ocupados com seus empregos e famílias. Eles estavam lá um para o outro quando se metiam em problemas. Norne e Aisha também cresceram bastante, elas até mesmo se casaram e se mudaram. Seus parceiros eram meio complicados como gente, mas Rudels teve uma boa conversa com eles e percebeu que eles não eram pessoas más. Todos pareciam estar vivendo uma vida pacífica. Isso mostrou que os esforços de Rudels não foram em vão. Em um certo dia, Rudels fez uma pequena visita ao túmulo de seu pai, algo que ele começou a fazer com menos frequência. Como sempre, ele começa dando oi ao seu pai, e logo diz sobre o sonho que ele teve. Rudels acreditava que aquele sonho era na verdade uma visão do futuro que Hitogami mostrou para ele. Se aquilo fosse real, então talvez isso significasse que ele não precisava mais se esforçar tanto. Logo, ele disse que era brincadeira, e que pretendia dar tudo de si. Por isso, ele queria que seu pai cuidasse dele do céu. Ao falar com seu pai, Rudels se vira para o túmulo de Giz e diz que caso ele não gostasse daquilo, ele poderia reclamar quando Rudels se juntasse a ele. Depois de dizer isso, Rudels se levanta e diz que voltaria com sua família numa próxima vez. Ele não mudaria só por causa de um sonho estranho. Ele iria fazer o que quisesse e o que tinha que fazer. E assim, ele voltou para casa onde sua família o esperava. Terceira história: o mundo após a morte. Bom, assim como Rudels suspeitava, aquele sonho não era um sonho, e sim uma visão do futuro. E os seus últimos momentos de vida foram exatamente iguais àquela visão. E ele morreu aos seus 74 anos. Após morrer, mais uma vez, e provavelmente sua última vez, ele se encontrou naquele ambiente branco. E assim como as últimas vezes, ele encontrou aquele bastardo pixelado, que logo explica de que mostrou aquela visão por achar que Rudels iria dar um tempo para ele. Depois de revelar isso, Hitogami acaba ficando surpreso em ver a verdadeira aparência de Rudels. Quando ele foi ver, Rudels percebeu que não estava em seu corpo de sua vida passada.
mas sim na sua vida de Rudels Greirat. Depois dessa revelação, Hitogami revela que as coisas ficaram mais fáceis sem Rudels no caminho. Tudo foi em vão enquanto Rudels estava vivo. Por isso, ele decidiu seguir o exemplo de seu inimigo e reunir aliados muito lentamente, mostrando que ele ainda não tinha desistido de evitar o seu destino. Ele não aceitaria sua morte em hipótese alguma, e até o último segundo ele lutaria contra isso. Rudels, por algum motivo, agiu de uma forma ambígua, e tentando arrancar alguma reação dele, Hitogami diz que irá usar tudo o que Rudels construiu e depois destruí-lo. Assim que ele desaparecesse, Hitogami usaria tudo o que ele deixou para vencer, e ele não poderia fazer nada para impedir, pois ele está morto. Ele não poderá impedir que seus descendentes conspirem e matem uns aos outros. Ele não podia impedir que Hitogami destruísse tudo o que ele construiu. Enquanto escutava aquilo, Rudels coçou a sua nuca e o seu rosto. Não porque ele sentiu coceira, afinal, ele estava morto, mas sim porque ele não sabia como responder àquilo. Depois de escutar tudo, Rudels apenas diz: "Não me diga." Hitogami não conseguiu entender aquela reação e começou a bater o pé no chão várias vezes enquanto perguntava por que ele estava agindo como um exibicionista. E Rudels diz que provavelmente era porque ele estava morto. Depois disso, Rudels fechou os seus olhos e lembrou de tudo o que aconteceu até agora. Ele fez coisas que queria fazer. Se casou, fez amigos, teve filhos, teve netos e até se destacou em seu trabalho. Claro, ele ficou preocupado com o que ouviu, mas, de alguma forma, por mais misterioso que parecesse, ele não se arrependeu. Além de que, por mais que ele ficasse preocupado e ansioso, ele não sentia a necessidade de fazer nada a respeito. Se ele tivesse que adivinhar, seria porque ele confiava na sua família. No final, ele estava feliz. Claro, ele enfrentou várias dificuldades e com certeza deixou algumas coisas inacabadas, mas ele estava satisfeito. Ei, Hitogami, para dizer a verdade, acho que nunca te odiei tanto. Eu não entendo muito bem, mas acho que é graças a você que consigo me sentir tão calmo. Se eu não tivesse um inimigo tão claro, não acho que poderia ter ficado tão feliz como estou agora. Hitogami apenas o responde dizendo que isso não o impediria de fazer o que faria. Depois de falar isso, Rudels pergunta o que aconteceria com ele depois daquilo. E o deus diz que normalmente sua alma seria convertida em mana, misturada com outra mana e transformada em outra coisa. Mas, como ele era de outro mundo, nem Hitogami sabia o que aconteceria no caso dele. Rudels pensou que pelo menos poderia ver Paul e Gizzy, mas ele não ficou triste com isso. De repente, Rudels percebeu que estava desaparecendo lentamente. Enquanto ele desaparecia, Hitogami estava batendo o pé no chão como se não conseguisse esconder seu aborrecimento. Vendo sua hora chegando, Rudels ficou na frente de Hitogami e colocou a mão no ombro dele. Escute, talvez eu não seja a pessoa certa para dizer isso, mas tente o seu melhor, ok? Logo, o corpo de Rudels estava prestes a desaparecer completamente, e aos poucos, sua consciência também. Talvez ele voltasse ao seu velho mundo. Talvez ele se tornasse algo a mais naquele mundo. Talvez ele guardasse suas memórias. Ele não sabia o que ia acontecer, mas não importava o que fosse, isso não o incomodava. Mesmo que sua mente e memórias permanecessem intactas, mesmo que tivesse nascido em um lugar 1 milhão de vezes pior do que sua antiga vida, ele estaria bem com isso. Bem, então, te vejo por aí. Essas foram as suas últimas palavras. À medida que sua consciência desaparecia, ele passou por Hitogami e começou a andar. E continuou a andar sem olhar para trás. E assim, a história e a vida de Rudels Greirat chega ao fim. Calma, o vídeo ainda não terminou. Eu ainda tenho algumas coisas para falar. A primeira é que o volume ainda não terminou. Sim, eu fiz toda essa cena e esse não é nem o último capítulo do volume. Ainda tem mais 4 capítulos. 3 deles eu não vi nenhuma necessidade em colocar no vídeo. E o último, que é o epílogo, eu não coloquei porque eu não conseguiria ilustrá-lo. E eu não queria colocar uma AMV de fundo. Então, eu vou deixar na descrição e no comentário fixado o epílogo para vocês lerem. Ele, além de ser o último capítulo, ele também traz uma enorme revelação da obra. Por isso, eu quero que vocês leiam por vocês mesmos. Ele não é tão grande, então vocês leem tudo em uns 10, 15 minutos. E agora o segundo aviso é que antes que perguntem, não.
eu não pretendo trazer resumos dos volumes da série Redundance, porque além de ser focado em um spin-off que é Slice of Life, uma parte que eu não sou muito fã dessa obra, eu simplesmente não aguento mais trazer volumes dessa obra. Sério, tem um pouco de piedade de mim, gente. Falando assim até parece que eu odeio a obra, né? Mas não é bem assim. Eu estaria mentindo se dissesse que não me diverti durante a leitura de alguns volumes, mas também estaria mentindo se dissesse que não tive vários problemas. No fim, essa acabou sendo uma jornada de altos e baixos, e sou muito grato por todo mundo ter me acompanhado nessa jornada. Mas agora, quais são as próximas obras que pretendo resumir? Sinceramente, eu não faço ideia, mas pretendo avisá-los na aba da comunidade. E com isso, nós encerramos a história de Mushoku Tensei e também a história de Rudeus Greirat. O que acharam dessa jornada? Comentem aí porque eu vou querer saber. Então, é isso, gente. Eu tô extremamente cansado e espero que vocês tenham aproveitado esse resumo. Então, até o próximo vídeo.